Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e parece que o Pedro Passos Coelho, o nosso antigo primeiro-ministro, apresenta um livro em conjunto com um determinado número de pessoas sobre a identidade e família que ataca a ideologia de género e a cultura da morte. Obviamente que vocês já devem estar a imaginar os comentários, muito provavelmente no Instagram ou alguma coisa do género, eu já vi alguns, em que se diz que Pedro Passos Coelho é um fascista e o herdeiro de Salazar e etc. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Ora, de que é que eu venho aqui falar hoje, tendo em conta que a apresentação do livro é hoje às 6h30, já agora eu vou lá estar, quando terminar o meu trabalho, vou estar na apresentação do livro, portanto, se tiverem essa possibilidade, vai ser, eu deixo o nome da biblioteca, da livraria na descrição, mas é na zona do Marquês de Pombal, portanto, se tiverem a possibilidade, apareçam, que eu acho que vale a pena. Portanto, eu não venho falar aqui do livro propriamente dito, venho-vos mostrar a notícia e dar o meu parecer sobre estes temas, porque também acho que são temas importantes e que devem ser falados e que muitas vezes são temas que são politizados e não deveriam sê-lo. Ora, antigo Primeiro-Ministro apresenta esta segunda-feira um livro com textos que alertam contra a destruição da família tradicional e a ideologia de género. O livro chama-se Identidade e Família e reúne um conjunto de textos de várias personalidades da vida pública portuguesa sobre a importância de um pilar central da vida em sociedade, a família. O livro à venda desde o dia 12 de março vai ser esta segunda-feira apresentado pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Portanto, o livro já está à venda praticamente há 2-3 semanas, não fazia ideia, ficam já agora a saber. Para aqueles que já tiverem o livro, deixem nos comentários o que é que acharam do livro. Eu fiquei a saber do livro através da apresentação, não fazia ideia que já estava à venda, mas deixem nos comentários as vossas opiniões, porque estão aqui pessoas que fazem uma intervenção no livro e que eu acho que são pessoas interessantes, inclusive, por exemplo, o Dr. Jaime Nogueira Pinto. Já agora um grande abraço para si, Dr. Jaime Nogueira Pinto, que foi o meu, já não foi o meu anterior convidado, foi um dos meus anteriores convidados, e que fala sobre o pilar fundamental que é a família. Portanto, temos aqui várias participações. A obra aponta o dedo à cultura da morte, avançou o Jornal Expresso, citando um excerto da introdução do livro. Não podemos desvalorizar os adversários da família, umas vezes mais à luz do dia, outras vezes de um modo mais subtil, alarvar, mas nem por isso menos dissolvente. Importa valorizar a família enquanto a primeira instituição contra o relativismo ético, a indiferença e a licenciosidade, a propagação anestesiante da cultura da morte, o positivismo hedonista, o egoísmo geracional, o individualismo predador, o subjetivismo e o fundamentalismo histórico. Portanto, os temas são do meu interesse. Eu vou seguramente comprar o livro, não sei se será hoje, mas à apresentação vou com toda a certeza. E tem aqui pessoas como Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional da Justiça e Paz. Tem aqui pessoas, como eu já disse, o Dr. Jaime Nogueira Pinto. Tem aqui, já agora estão aqui na capa, portanto, Isabel Galriça Neto, João César das Neves, João Duarte Pleck, João Carlos Seabra Pereira, José Ribeiro e Castro, Manuel Clemente, Manuel Monteiro, Manuela Ramalho Yanes. Portanto, tem aqui dezenas de pessoas, talvez 1-2 dezenas de pessoas intervenientes no livro que eu considero serem importantes. Ora, o que é que isto é interessante de falar? Eu considero que é interessante porque, numa altura, ainda para mais sendo Pedro Passos Coelho uma figura com tanta autoridade em Portugal, porque nós vemos que, apesar dele já não ter qualquer tipo de cargo público, acho que ainda dá aulas, mas apesar de já não ter uma envolvência na vida política direta, continua a ser uma pessoa muito influente naquilo que é a opinião e naquilo que são os meios de comunicação tradicionais. Ora, Pedro Passos Coelho é uma figura que eu admiro desde já, nunca escondi isso no canal, e Pedro Passos Coelho faz aqui declarações sobre coisas que eu considero muito interessantes. Olha, eu tenho andado a ler um livro que eu acho que é muito bom e aconselho desde já, de um senhor chamado Patrick Deneen, apelidado de Porque Falha o Liberalismo, acho que é assim a tradução em português. E o livro fala basicamente, por aquilo que diz o título, que são as razões pelas quais o liberalismo falha, nomeadamente razões associadas ao excesso de individualismo, em que o liberalismo, ao mesmo tempo que apregou a ideia de Estado menor, portanto que era um Estado mais pequeno, para tentar garantir essas liberdades individuais, o liberalismo tem que expandir o Estado para esferas onde o Estado não estava antes.
Ou seja, temos esferas, nomeadamente as questões de orientação sexual, que neste momento é um assunto politizado, não é? E, portanto, o liberalismo, ao mesmo tempo que apregou à diminuição do Estado, apresenta-se como um dos seus maiores promotores de expansão, que é uma coisa curiosa. Vemos também a expansão curiosa, eu vou utilizar sempre este adjetivo, expansão curiosa do liberalismo, que apregou à ideia de que o ser individual pré-sociedade, digamos assim, portanto as liberdades são nossas já antes da sociedade, no entanto compromete-se muito pouco com aquilo que são as nossas instituições sociais. Instituições sociais essas, nomeadamente associadas à crítica social, que é das coisas que melhor gere o espaço público. Se nós não tivermos a possibilidade, através da nossa liberdade de expressão, de pôr em prática a crítica social, não somos seres humanos na direção do progresso. E também é uma coisa gira, que eu acho mesmo gira, uma coisa giríssima que tem a ver com a noção de que o liberalismo traz, de que nós somos seres individuais sem qualquer tipo de raízes. Portanto, para a concretização da doutrina liberal, pelo menos como é apresentada nos dias de hoje, obviamente que os liberais clássicos tinham visões diferentes deste tema, mas o liberalismo atual, vamos lhe chamar assim, apresenta-se como fonte de liberdade, fonte de toda e qualquer liberdade. No entanto, esquece-se de uma parte muito importante do eu. Uma parte muito importante do eu é o eu coletivo. O eu coletivo só é realizável através da presença das instituições sociais e através do nosso enraizamento nessas mesmas instituições sociais. Portanto, de nada interessa nós termos dezenas de liberdades novas, porque aparentemente é esse o foco deste liberalismo que está posto em cima da mesa. De nada interessa nós termos essas liberdades novas que nos são... É curioso, eu vou usar esta expressão paradoxal, estas liberdades novas que nos são impostas através de um Estado. De nada interessa nós termos essas liberdades se somos pessoas desenraizadas, perdidas, mornas, porque sem identidade é o que nós somos. E mais, juntando isto tudo, somos pessoas numa cultura que somos obrigadas, ou pelo menos que nos sugerem que se peça desculpa pelo que somos. Portanto, ao mesmo tempo que não temos identidade, temos que pedir desculpa por essa identidade e por esse passado histórico. É um paradoxo curioso, não é? Mas é uma das coisas que traz o liberalismo atual. E eu ando a ler esse livro, é uma coisa muito interessante. E até porque outra coisa que é giríssima é que ao mesmo tempo que nós temos a noção de que o poder existe, a teoria marxista diz que só existe poder, eu não acredito nisso, mas ao mesmo tempo que dizemos que o poder existe, porque objetivamente o poder existe, apesar de não ser o único fator na equação, nós temos também a noção de que, apesar do poder existir, nós nunca o podemos retirar da equação. E quando pessoas apregoam ideias de Estado quase não existente, essas pessoas têm que perceber que, apesar de ser boa ideia a questão da liberdade, desde que enraizada na questão da identidade, que envolve muitas coisas, valores culturais, passado histórico, bem comum, que é uma coisa que também é esquecida pelo liberalismo, apesar disso ser interessante, quando o poder é descaracterizado, quando o poder é posto de parte, alguém o vai tomar. E quando alguém tomar esse poder, pode ser de uma forma que não interessa assim tanto ao bem comum. Mas enfim, meus caros, isto era o que eu tinha para partilhar, são de umas leituras que eu ando a fazer, tenho andado a ler Alain de Benoist também, vou começar Ernst Jünger e portanto eu ando a ler estes livros e gostava de fazer esta... Vi aqui a oportunidade sobre o livro de Pedro Passos Coelho para fazer estes pensamentos, de partilhar estes pensamentos convosco. Espero que tenham gostado, apareçam se tiverem a possibilidade, venham ver a apresentação do livro, eu vou lá estar, se me virem venham falar comigo, tenho todo o gosto em falar convosco. E por agora é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo, deixem um like no vídeo se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.